Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Versículo 1 até no 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo. Para no 7. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Versículo 3. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fecha os teus olhos sentado como você está. Te damos graças, Senhor, mais uma vez, porque estamos na tua presença. A tua palavra que cura, a tua palavra que salva, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma. É o Senhor que dá a palavra aos nossos corações e nós cremos nisso, Deus. Fala com alguém nessa noite com a palavra que o Senhor está dando agora aos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado e exaltado e que haja manifestações de curas e milagres em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Quem escreve o livro das Lamentações é um homem chamado Jeremias. Jeremias, ele foi profeta, ele foi historiador. Jeremias, ele foi um homem usado por Deus, que por vários momentos da vida dele, ele teve vontade de parar devido ao chamado que Deus tinha colocado na mão dele. Jeremias, ele é famoso também porque ficou conhecido como profeta chorão. Chorão porque várias vezes ele não queria o chamado de Deus na vida dele. Se você ler a história de Jeremias, você vai ver um contexto histórico da vida, da nação, do povo de Israel. E se você depois começa a ler Lamentações, que também é as Lamentações, conhecido como Lamentações de Jeremias, ou do profeta Jeremias, você começa a ver uma outra perspectiva de vida que Jeremias está falando em Lamentações. No livro de Jeremias você vê um homem. No livro das Lamentações você vê outro homem. No livro do profeta Jeremias você vê Deus dando experiências para Jeremias ao ponto dele ficar sem entender o que estava acontecendo. Por exemplo, a experiência do vaso, do oleiro, é uma delas. Que Deus manda ele ir na olaria e vê um homem fazendo um vaso, e ali ele começa a perceber que quem estava no comando da vida dele não era ele, era Deus. No giro da roda do oleiro, ele vai percebendo que quem comanda o vaso não é o vaso, é o oleiro. A visão de Jeremias começa a mudar para o melhor. E o capítulo 3 que nós acabamos de ler aqui, Jeremias vem nos mostrando sobre o coração, um coração aflito, sobre também um Deus que está colocando a sua mão sobre o povo. E Deus é especialista em colocar as mãos dele sobre o povo. Você pode escolher ficar debaixo das mãos dos homens ou ficar debaixo das mãos de Deus. A nossa Bíblia mesmo nos diz que é bem melhor estar nas mãos de quem? De Deus, do que nas mãos dos homens. Lembra do profeta, vamos sair um pouquinho, já volto. Lembra do profeta Ezequiel? Quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, em um dos momentos, no capítulo 37, Ezequiel vai dizer que a mão do Senhor o levou para o meio de um vale. Não foi o braço, não foi os pés, foi a mão do Senhor. Ezequiel está dizendo que a mão do Senhor é que é a coordenação dele. É a mão do Senhor que comanda a vida dele.
Ezequiel está dando um contexto histórico, falando sobre quem está guiando a vida dele, que é Deus. Ou seja, Ezequiel está dizendo: aonde o Senhor apontar, eu vou. Aonde o Senhor direcionar, eu vou. Aonde a sua mão estiver, eu quero estar debaixo da sua mão. Primeira coisa que eu consigo aplicar dentro desse texto da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida: você está debaixo das mãos de quem? Quem é que tem te sustentado nos Estados Unidos? Você tem colocado a sua força nos seus braços? Tem colocado a sua força no seu patrão? Tem colocado a sua força nas mãos dos homens? E de tanto colocar as tuas forças nas mãos dos homens, você acabou distanciando das mãos de Deus. Talvez o problema que você está enfrentando é que você não consegue mais ficar debaixo da mão de Deus para seguir as orientações que Ele tem para a sua vida. E as orientações que Deus tem para a nossa vida não é só oba-oba, não é só churrasco, não é só Coca-Cola. Oh glória, Deus é juízo, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus permite a porta abrir, Deus permite a porta fechar. Quando a mão do Senhor está sobre a tua vida, fica tranquilo, porque a mão do Eterno, por mais que esteja complicado na terra, Deus manda qualquer coisa acontecer para o nome dEle ser glorificado. Quem sabe o que você não está entendendo é que você quer ter segurança dentro de uma estabilidade fictícia ou dentro de uma realidade que você está, e uma falsa segurança. E Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para você, eu quero que você volte a estar debaixo das minhas mãos. Ah, mas a sua mão é poderosa, a mão do Senhor vai sempre ser poderosa. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está te incomodando a dizer isso. É melhor estar debaixo das mãos de homens e parar de lutar com a tua própria força. Já tentou de um jeito, não deu. Já tentou do outro, não deu. Já falou com fulano, não deu. Já falou com Beltrano, não deu. Deus está dizendo: você já falou com todo mundo, mas ainda não parou para falar comigo. A minha mão está aqui, eu estou te esperando. A minha mão é a minha presença. Papai está dizendo ao teu coração nessa noite, desse dia: fique debaixo das mãos do Eterno, porque às vezes o que você precisa não vai vir da mão do Carlos Maia, nem da mão do seu patrão, vai vir das mãos de Deus. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Enquanto a sua mão está estendida, o Eterno está trabalhando. Enquanto a sua mão está enquanto a sua mão está estendida, Deus está movimentando. Sua mão estendida em oração, Deus está movimentando os céus na terra para o nome dele ser glorificado. Mãos estendidas é vitória. Oh glória. Quando Moisés estava na batalha contra os amalequitas, Moisés já estava cansado, e as mãos de Moisés ficavam levantadas. Só que Moisés estava fadigado, cansado, e as mãos de Moisés iam baixando, e conforme as mãos de Moisés iam baixando, a Bíblia fala que os amalequitas vinham ganhando terreno contra o povo de Israel. E aí vinha de um lado, Arão vinha do outro lado. Levantava a mão de Moisés, Arão levantava a mão de Moisés, e Arão levantando a mão. Quando as mãos de Moisés eram levantadas, a vitória era garantida para o povo de Deus. Mãos para baixo, derrota. Mãos para cima, vitória. Mãos para baixo, perdi. Mãos para cima, estou na luta. Mãos para baixo, desacreditado. Mãos para cima, eu estou na batalha ainda. Quem sabe o que Deus está dizendo para você é isso: para de criar situação na terra e volta a ficar debaixo da mão de Deus, mas adorando, mão para o alto. Está difícil, Senhor, mas estou debaixo das suas mãos. O Senhor vai cuidar de mim. Está complicado, estou debaixo das suas mãos. O Senhor tem o controle da minha vida. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Deus está dizendo para você: abaixa a tua guarda. Ele quer fazer, Ele quer entrar. Só depende de você, debaixo das mãos de Deus. Dá um toque a alguém do seu lado e diga para ele assim: pode até doer, mas nas mãos de Deus gera cura. Só que a gente não quer que dói. A gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito. A gente quer que Deus faz do nosso jeito. A gente quer que Deus entenda a nossa linguagem. E Deus está dizendo para você: não é isso que eu tenho para você. Às vezes a nossa luta está sendo errada, porque nós estamos
A nossa luta não é contra a carne, não é contra o espírito, é contra principado, potestade, é mundo maligno. Tem gente lutando com a boca, tem gente lutando com o murro, tem gente lutando com a mente, mas de forma errada. Quando Deus está dizendo, levanta a sua mão, porque as minhas mãos estão estendidas já. Enquanto a sua mão está estendida, adorando, oh glória a Deus. Enquanto a sua mão está estendida, adorando, Deus está movimentando os céus e terra. Não é a terra que movimenta os céus, é os céus que movimenta a terra. Oh glória, enquanto você levanta a mão debaixo da mão do Senhor, Ele está dizendo, eu te guardo, eu te protejo, eu te dou livramento, eu guardei seu carro, eu guardei sua casa, eu guardei a sua entrada na UTI, porque o diabo queria te colocar, eu livrei você nas rodovias, eu estou te livrando todo dia, mas você quer viver a sua vontade, você quer viver o seu jeito, fazendo projetinho, não, Deus não é moldado do nosso jeito, não adianta desenhar a rota, essa aqui é minha rota, Deus está dizendo, não, você vai ficar debaixo da minha mão, se a minha mão for para a direita, tu vai para a direita, se a minha mão for para a esquerda, tu vai para a esquerda. Não é você que direciona, não é o Carlos Maia que dirige, é a glória, é a presença, é Ele. Quem sabe o que o Espírito Santo está dizendo o seguinte volte a ter intimidade comigo, as minhas mãos estão estendidas, minhas mãos não estão fechadas, meus ouvidos estão atentos, os meus olhos estão abertos para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu gemido, mas só depende de quem? De você, só de você. Pastor, mas e a mão estendida sobre a minha vida? É interessante porque Jeremias, ele vai escrever, ele está falando sobre o formato no livro de Jeremias, mas depois ele vem falando das lamentações de Jeremias. E é tão interessante porque Jeremias, ele vai ficar tão conhecido, porque ele vai escrever um dos versículos bem chaves da Bíblia, que vai dizer o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Olha quem está dizendo isso. Um homem que até tempo atrás queria desistir. Um homem que até tempo atrás entrou numa olaria e viu o oleiro fazendo a roda, falou, não estou entendendo isso aqui não. Deus falou assim, parei que eu vou te ensinar. Você não está entendendo? Não, vou te ensinar. Como é que você vai entender? Está vendo aquele vaso lá? É você. Eu sou o oleiro. A olaria é a igreja. Então quem manda no vaso não é a olaria nem o oleiro. Não é você. É o oleiro. O oleiro está fazendo. Eu que mando no vaso. Ele começa a entender as coisas. Aí ele entende o processo de Deus. No final ele vem dizendo, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. O mesmo homem que está falando sobre que vem falando sobre o furor de Deus, a poderosa mão do Senhor, ele vai terminar um dos seus livros dizendo sobre esperança. Esperança, gente, estamos falando de esperança, mas não no verbo esperançar. Esperança de presente, esperançar de futuro. Ele está dizendo, eu quero trazer a minha memória o que foi bom ontem, porque tem gente que está debaixo das mãos de Deus, mas só traz à memória coisas ruins. Deus está dando comida, está reclamando. Deus está dando roupa, está reclamando. Deus está dando saúde, está reclamando. Deus está dando carro, está reclamando. Deus está tendo um emprego, está reclamando. Deus está dizendo, começa a mudar a memória. A questão fica debaixo das minhas mãos, mas começa a mudar o sentido da memória. Muda o linguajar, começa a mudar o que vai sair da boca. O que vai sair da boca vai gerar vida, ou vai gerar maldição, ou vai gerar morte, ou vai gerar vida eterna. O que vai sair da boca ou vai levar para o céu, ou vai levar para o inferno. O que vai sair da boca ou vai trazer gente, ou vai afastar gente. O que vai sair da boca vai ser bênção, ou vai ser maldição. Jeremias está dizendo para nós, traz a memória, mas trazer o quê? Aquilo que me dá esperança. Sabe, irmãos, ainda nesse evento que a gente estava, eu falei com o irmão, falei, gente, a gente precisa entender uma coisa, a diferença entre saudade e lembranças, porque saudade traz à memória coisas até ruins, que você chora, tem vontade de ir, tem vontade de retroceder, tem vontade de voltar para o passado, mas lembrança não. Jeremias não fala assim, quero trazer à minha memória aquilo que me dá saudade. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por que esperança? Porque esperança faz de coisas boas, de lembranças boas, de coisas que vai acontecer, de coisas que aconteceu, de momentos bons na vida. Aí eu te pergunto, será que não teve um momento bom que Deus fez na sua vida esse mês passado,
passado, esse ano? Será que não teve um momento bom que ao invés da gente ajoelhar e falar: Senhor, cheguei na igreja, eu quero minha casa, meu carro, eu quero, Pai, me dá, Pai, eu cheguei, Pai, emprego, Pai, dinheiro, casa, Pai, só pede. Aí Deus está dizendo: você está debaixo da minha mão, mas você não entendeu o propósito ainda. Vem para debaixo da minha mão, mas começa a dizer: Senhor, obrigado pela comida, obrigado pela igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pela família, mudando o linguajar debaixo das mãos de Deus. Caminhos são abertos, portas são abertas, e o nome do Eterno é glorificado em nome de Jesus. Prega comigo, diz amém. Dá um toque a alguém do seu lado e diga para ela assim, ó: comece a falar coisas boas. Isso, coisas boas. Aí, aqui é você, aqui é Deus. Aí Deus vem com a mão dele. Aí tá tranquilo aqui, ó. Aí Deus está dizendo assim: tem tempo que não ora comigo. Madrugada, nem sei quando foi a última vez que ele levantou de madrugada. Comunhão, nem sei qual foi a última vez que ele teve comunhão. Aí a mão do Senhor vai vindo. Aí a mão do Senhor vem. Só que a linguagem do céu é diferente. A linguagem do céu é diferente da nossa. Deus vem com a mão dele sobre a nossa vida. Aí Deus começa a permitir algumas coisas. Olha o que Jeremias está dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Peraí, quem tem vara de furor? Deus tem vara de furor? Tem. Pior que tem. E às vezes a vara de furor de Deus vem para corrigir nós de algumas coisas que a gente não está entendendo. Jeremias começa dizendo: e ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Que loucura, tá ficando doido. Como é que Deus leva um homem para andar nas trevas? Aí no 3 ele fala: ele envolveu a sua mão contra mim o dia todo. Pega isso aqui. A mão do Senhor está sobre a vida da pessoa. Aí Deus começa a permitir algumas coisas. As coisas que Deus vai permitindo, vai fazendo isso aqui, ó. Vai chacoalhando. Começa a chacoalhar algumas áreas da vida. Vai chacoalhando. Aí a pessoa, sem entender a linguagem dos céus, começa a falar: pastor, o diabo está furioso comigo, pastor. Estava tudo tranquilo, o negócio está tudo ruim, pastor. O negócio está saindo do eixo, pastor. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. E não é o diabo, não. A mão de Deus está permitindo isso. Pastor, Deus permite. Não confunda tentação com provação. A tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. Deus permite? Permite. Toda pessoa que Deus permitiu passar por alguma situação para corrigir alguma coisa, saiu melhor depois do que quando Deus permitiu. Te provo na Bíblia, vamos lá. Davi, José no Egito, ele entra para o deserto como... Ele vai para o Egito como escravo, e ele sai do Egito como governador do Egito. Davi, ele entra para o campo como pastor de ovelhas. Ele sai do campo como o maior rei de Israel. Filho pródigo sai de casa e volta com direito de primogenitura. Quando a mão do Senhor vem sobre a vida de alguém para corrigir algumas coisas, às vezes não é o diabo, é Deus permitindo. Deus é especialista em alterar o teu GPS. Deus é especialista em alterar a sua rota. Deus é especialista em quebrar nossos achismos. Sabe aquelas coisinhas que a gente tem? Ah, pastor, sou crente de 30 anos, 40 anos. Eu já, pastor, conhece nada. Somos bebês, eternos aprendizes do Evangelho. Reino de Deus, ninguém sabe, não tem teto. Reino de Deus não tem como bater cabeça. Reino de Deus, somos eternos aprendizes. Ou nós aprendemos do jeito certo, ou do jeito errado, ou estamos tentando entender a linguagem dos céus. Às vezes a pessoa, ela é muita graça, ora muito, jejuma muito, e muita graça, muita oração, muito jejum sem palavra se torna fanatismo. Muito poder sem direção é um problema. Do outro lado não tem muito poder, mas lê muito, mas não crê nos dons espirituais. É um problema, de ficar cético dentro da igreja. Não crê em nada, não crê em milagre, não crê nisso aí, não crê. Ele tem tese para tudo, mas não crê nos dons. Aí a Bíblia vem falando, olha, é graça e conhecimento, equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque se a vida não for um equilíbrio na vida profissional, na vida emocional, na vida espiritual, na vida matrimonial, tudo se perde. Quando sai do equilíbrio, pende um lado do outro.
Às vezes Deus permite a mão dele colocar as mãos sobre a minha vida, a sua vida, e não é o diabo. É a gente tentar entender por que Deus está fechando a porta, por que Deus permitiu um carro bater, por que Deus está permitindo alguma coisa. Mas não confunda a ação de Deus com a responsabilidade humana, porque a ação de Deus faz parte do livre-arbítrio que a gente tem, mas o domínio ainda é dele. Então, dentro do livre-arbítrio, Deus está dizendo: você tem livre-arbítrio, mas o domínio é meu, não é você que manda, eu tenho comando. E às vezes a responsabilidade nossa é de querer atribuir a Deus o que é responsabilidade nossa, mas a gente não quer culpa. E responsabilidade humana é você tomar uma decisão sem pensar nas consequências. Inconsequentes são pessoas que eles tomam decisão pensando no hoje, não pensando no amanhã. Quer sair do emprego, quer separar da mulher, quer separar do marido, quer sumir, quer voltar, quer chutar o balde. Deus está dizendo: você está pensando só hoje. Começa a mudar a sua memória. Jeremias, traz a memória coisa boa. Começa a parar de pensar em problema. Começa a parar de ouvir gente que não presta. Começa a parar de ouvir gente que não te edifica. Jeremias, se você não entender isso, eu preciso começar a trabalhar algumas áreas da sua vida. Deus vai permitindo trabalhar na sua vida para o nome dele ser glorificado. Aí Deus permite um quebrar de uma empresa, Deus permite uma doença, Deus permite uma porta fechar. Não é o diabo, é Deus dizendo: eu quero que você veja que sou eu que estou fazendo, não é você. E aí fica insistindo. Eu vou dizer um negócio com peso. Dessa palavra eu digo para nós, como Deus está revelando a palavra na nossa mente nessa noite: cuidado com a misericórdia de Deus e com a iniquidade. Cuidado com isso. Você vai brincando. Ah, Deus, não, eu estou aqui, Deus está comigo. Cuidado, hein? A misericórdia de Deus não tem fim, não. Quem falou que não tem fim? Cuidado, porque quando Deus permite a coisa apertar um pouquinho, Deus traz a público uma vergonha. Deus permite trilhar no caminho da desonra. Pastor, tem isso na Bíblia? Claro que tem. Muitas pessoas pregam a ideia da supergraça. Não existe supergraça, graça é só uma. Graça é favor imerecido. Graça é presente para quem não merece ganhar coisa nenhuma. A graça que nós temos não é por nós, é por Ele, é do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas nem a graça foi de graça. A graça que a gente recebe teve preço de sangue na cruz do Calvário. A mão do Senhor está... Oh, glória a Deus. O Espírito Santo vem incomodando alguém nessa noite a entender isso. Cuidado com a minha mão, porque a minha mão já está sobre a sua vida e você não está percebendo. A minha mão já está sobre a sua vida e você não está percebendo. E eu vou ser até mais seguro e senta na cadeira para você não assustar. Cuidado se amanhã não estiver velando um crente aqui no meio dessa igreja. Cuidado se amanhã não tiver um velório de alguém morto aqui. Eu estou pregando para quem está aqui agora. E tomado por Deus e cheio de Deus eu digo isso. Cuidado, porque talvez a brincadeira que você faz pode gerar uma morte física e espiritual. E como pastor eu não quero fazer velório de ninguém, mas o Espírito Santo vem dizendo para mim e para você: a minha mão está sobre a sua vida. Será que você não percebeu? Você vai esperar até quando? Está chacoalhando, está mexendo. A minha mão está sobre a sua vida. Eu estou permitindo, não é o diabo não, é a minha mão que está permitindo. Para. Sabe de uma coisa? A gente precisa começar a entender a linguagem dos céus. Tem hora que Deus vai falar para você assim, ó, corre, aí você corre. Tem hora que Deus não vai falar nada. Não adianta correr atrás de profeta, Deus não vai falar. Tem hora que Deus vai falar, que o profeta vai falar: meu filho, minha filha, meu fulano, Deus usa. Tem hora que Deus vai permitir no natural coisas acontecer. Eu aprendi uma coisa nesses 15 anos de pastor: nunca responder ninguém na hora que ele quer, até você falar com Deus qual é a resposta que precisa ser dada. Porque talvez num afago de emoção você fala o que Deus não está concordando. Aí a gente coloca na conta de Deus o que não é responsabilidade dele, é nossa. Porque talvez a pessoa vem, ou você está resolvendo um problema, e você está falando o seguinte: não, amanhã eu vou resolver. Deus está olhando e está dizendo: não vai, porque não é desse jeito que eu quero que você resolve. Não, deixa comigo que eu sou o cara, eu estudei para isso. A mulher: não, eu estudei para isso, eu tenho domínio disso, deixa comigo. Deus está dizendo: vamos ver o que vai acontecer amanhã. Aí Deus começa a mudar o GPS.
Deus começa a mudar a rota. E a mão do Senhor está sobre a vida dele. E a pergunta que eu faço para você hoje, que está aqui com nós: até onde você quer lutar contra a sua força debaixo das mãos de Deus? Até onde você quer lutar do seu jeito debaixo das mãos do Eterno? Fecha os teus olhos por um momento. Será que você não percebeu que basta? Tem hora que você precisa olhar para dentro da sua vida e falar: deu o que tinha que dar, basta. Tem hora que você tem que olhar para os céus e falar: Espírito Santo, eu não quero mais lutar do meu jeito, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero mais fazer da minha vontade. E Deus está dizendo: as minhas mãos estão sobre a sua vida, você não está percebendo. Eu estou movimentando da esquerda para a direita, estou mexendo daqui para lá. Ah, mas eu quero voltar, eu quero envolver. Vai envolver por conta própria. Ah, mas pastor, mas eu quero. Não, vai envolver do seu jeito, não põe na conta de Deus. Lebau assadia, mudicanto rebidiau assé. O Espírito Santo grita ao coração de alguém nessa noite, nessa casa de milagres. E a palavra é: o que eu tenho para ti eu já te falei, o que eu tenho para ti eu já te mostrei, o que eu tenho contigo é muito melhor e muito maior, mas você está lutando do seu jeito. Você está querendo fugir debaixo das minhas mãos. Você está querendo insistir com homens quando tem que insistir com Deus. Eu vou falar isso, Jesus. Você está insistindo com homens quando tem que insistir com Deus. O Espírito Santo está dizendo: a sua batalha está errada. Você está lutando batalha em pé. Você está querendo vencer batalha na caneta. Olha para mim. Está querendo vencer batalha na caneta. O Espírito Santo está dizendo: o modo de você vencer batalha ainda é do modo antigo, é do modo raiz. Não é o seu dom, não é seu intelecto, não é seu talento. O modo antigo ainda é você pegar e falar: Jesus, é joelho no chão, é boca no pó e falar: Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor me colocou nessa terra, se eu estou nesse casamento, se eu estou nesse relacionamento, esse namoradinho está me fazendo pecar, Jesus, essa namoradinha está me fazendo pecar, Jesus, dá sabedoria para o meu marido, para minha esposa. A oração certa, ela muda a história debaixo das mãos de Deus. A oração certa, ela muda o curso da vida de uma pessoa. Enquanto a gente ficar, eu falo gente, mas senso comum, enquanto as pessoas tentarem ficar nessa religiosidade, essa maquiagem de vida, fingindo que está bem, mas não está, fingindo que está legal, não está. O Espírito Santo está dizendo: eu quero mudar a sua vida debaixo das minhas mãos, mas deixa eu trabalhar na sua vida. Volta a ser aquele crente como antigamente, volte a ser cheio pela presença, volte a buscar o Espírito Santo, volte a ter o teu secreto no teu quarto e falar: Jesus, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. Já não tem nem mais tempo. Sai de casa apressado, chega em casa tarde, come agoniado. Qual foi a última vez que você entrou na casa orando, dizendo: essa casa é do Senhor, eu repreendo os problemas, essa casa quem manda é Jeová? Qual foi a última vez que você foi no quarto dos seus filhos e diz: os meus filhos é do Senhor? Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus está dizendo: volte para debaixo das minhas mãos, porque eu te coordeno. Volte para debaixo das minhas mãos, que eu te direciono. Volte para debaixo das minhas mãos, que eu te levo para onde você tem que ir. Levanta sua mão comigo, diga comigo assim: ó, pare de lutar do seu jeito. Diga assim: ó, lute com a arma certa. Olha para mim. Jeremias, ele vai finalizar dizendo, eu vou ficar nesse versículo chave. Ele fala das mãos do Senhor, da vara que é de corrigir. Mas Jeremias, ele fala das dificuldades ao mesmo tempo. Olha o que ele vem falando no 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos. Levantou. Isso aqui é uma linguagem simbólica que Jeremias está falando da nação, do povo. Levantou trincheiras contra mim e me cercou. Meu Deus, vou falar isso aqui quentinho. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Levantou trincheiras contra mim. Às vezes Deus coloca cercas na nossa vida.
Na sua casa deve ter muro. Aqui na América não é normal, mas no Brasil eles colocam muro por quê? Proteção. Quando você vê um muro, é uma proteção. A pessoa coloca um arame farpado, é uma proteção para ninguém passar ali. A pessoa coloca cães de guarda, é uma proteção para ninguém entrar ali. A pessoa coloca alarme na casa, é uma proteção para o ladrão não entrar ali. Jesus, a cerca de Deus. Qual foi a cerca de Deus? Se você começa a olhar para o Evangelho, para a Bíblia Sagrada, olha o que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Às vezes Deus está permitindo um cercar na minha vida e na sua vida, para você parar e voltar a entender a linguagem do céu. O ativismo moderno está te tirando de entender a linguagem do céu. A correria da América está te tirando de entender a linguagem do céu. Sabe, eu falei para minha esposa agora no carro, eu fiquei de quinta a domingo sem o telefone. Que leveza. Não fez falta. Eu achei que ia fazer falta. Não fez falta. Eu tirei uma lição para mim que pode servir para nós. Sem relógio, sem celular, perdido pelo tempo, sem saber que horas era. Só tinha o dia, sabia quando estava de dia, quando estava de noite. Sem celular, eu entendi uma coisa. John Maxwell, ele fala um negócio muito forte, que naquele grande dia nós não teremos razões para falar que a gente não tinha tempo, porque o celular vai ser a prova comprovatória que a gente tinha tempo, a gente não tinha prioridades. Aí o Espírito Santo vem confrontando nós no dia de hoje. Qual é a sua prioridade com Deus debaixo das mãos do Senhor? Qual é a sua prioridade com Cristo debaixo das mãos do Eterno? Quem sabe essa noite o Espírito Santo te traz aqui para falar isso. Recomece sua vida de um jeito diferente. O que está acontecendo não é o diabo, é o próprio Deus que está permitindo. Esse movimentar na terra, ele começa no céu com permissão de Deus. Se está apertando um pouquinho, se a mão do Eterno está baixando sobre a sua vida e está chacoalhando, é Deus querendo dizer alguma coisa para você. Oração é diálogo. Oração é diálogo. E quando eu ajoelho para orar, se eu só falo, não é diálogo, é monólogo. Se eu chego na oração e falo assim, ó, Pai, eu cheguei aqui hoje, muito obrigado pelo dia, pela casa, pela família. Pai, não esquece da minha saúde, do meu carro, do meu dinheiro. Deus, muito obrigado, amém. Só eu falei. Oração é diálogo. Às vezes as pessoas não entendem muito, porque quando elas entram no quarto secreto, quem vai falar com elas no secreto é o Pai, não sou eu com o Pai. É o diálogo entre eu e ele, mas a resposta vem dele. Só que às vezes as nossas orações são tão rápidas, orações miojo, micro-ondas, coisa rápida, a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Você entra no Uber sem conhecer o motorista e descansa no banco de trás. Você entra no avião sem conhecer o comandante e dorme no avião. Você entra num navio cruzeiro, faz uma viagem de 7 dias no meio do mar, sem saber quem é o comandante, e você dorme. Aí quando chega de Jesus, você vem com o coração aflito. Vem diante de Jesus, coloca os problemas na mão dele. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus. E levanta, parece que você levanta pior às vezes do que estava. Em vez de deixar aqui, está trazendo de volta. Jesus vem ensinando para nós. Coloca sobre ele, deixa com ele, o fardo dele é leve. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você nessa noite. A palavra é: volte para o secreto debaixo das mãos do Senhor. Ele vai te dar orientações que você não viveu nessa terra. Volte para o seu secreto, sabe? A gente mudou, mas a minha esposa, e antes a gente tinha um quarto de guerra, um cantinho de guerra, melhor, não tinha quarto, tinha um cantinho de guerra na nossa casa. E a gente mudou para uma casa que tem um apartamento, tem um quarto a mais. E eu não montei meu quarto de guerra. E ontem eu orando no meio do mato, sozinho, pensando algumas coisas, o Espírito Santo falou assim para mim: por que você não montou seu quarto de guerra para onde você mudou? Eu fiquei calado, comecei a chorar sozinho. E eu falei assim: às vezes a vitória que a gente quer ganhar, ela entra na rotina americana, que a gente acaba colocando coisas na frente
que na verdade parece ser maior, mas é bem menor. E o Espírito Santo está dizendo para nós: volte a ter o seu tempo comigo, eu quero te revelar coisas grandes debaixo das minhas mãos. Quem vai amolecer o coração é o Espírito Santo. Eu vou liberar essa palavra profética para alguém. Quem vai resolver o problema é o Espírito Santo. Quem vai abrir a porta, oh glória a Deus, é Ele, não é você, não é do seu jeito. Sabe, a gente fica preocupado com isso. E a preocupação é: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E uma das coisas que a gente vem aprendendo, o Espírito Santo vai ensinando para nós é: descansa. Descansa no Senhor. Então no dia de hoje o Espírito Santo está dizendo: descansa em mim, coloca o teu coração em mim. Coloca essa ansiedade, está dormindo mal, não tem uma noite reparadora de sono, preocupado com a semana. Ah, pastor, eu só não estou entendendo. Não, quem está não entendendo é você. O Espírito Santo está falando com você hoje. Acalma seu coração, sossegue a tua alma. Se está chacoalhando, é um sinal de Deus para a sua vida, que a mão dele está sobre você, está te dando um sinal para alguma coisa. A mão do Senhor estava sobre ele. E o final ele fala sobre a alegria e o entendimento que ele teve sobre o comportamento dele diante de Deus. Aí eu finalizo aqui. Qual é o seu comportamento diante de Deus? Qual é o seu comportamento diante de Deus? Ou nós somos religiosos demais, ou nós somos frios demais. Não pode ser como Laodiceia, aquela igreja que é mais ou menos. A gente tem que ser ou quente ou frio. A gente tem que ter opinião formada referente à palavra de Deus. Nós não somos crentes por emoção, somos crentes por convicção. Cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Cremos no poder de Deus e fé que temos para isso, que Ele pode resolver muitos problemas. Ele não vai resolver tudo, mas vai resolver muita coisa. Aquilo que Ele não resolve, Ele te coloca no caminho de alguém que tem estratégia para resolver. Porque a gente não pode entender também e ficar maquiando o que está na Bíblia. Gente, entenda uma coisa: nem toda oração vai ser respondida, nem todo pedido de caixa de oração vai ser respondido. A oração do justo, ela pode muito, mas não pode tudo. Muito é diferente do tudo. Muitas pessoas estão frustradas no reino por não conhecer o Cristo do reino e viver uma vida religiosa. Porque a vida religiosa, ela me ensina que eu tenho que colocar Deus no canto da parede. A vida religiosa, para quem não tem Bíblia, ela ensina que eu tenho que determinar. Gente, quem sou eu? Quem é você para determinar? O determinismo te coloca numa frustração quando você não tem experiência com Deus. Eu lembro quando um cantor lá em Goiânia morreu, e o pai daquele cantor foi na televisão dar uma coletiva. Na época, eu esqueci o nome do cantor famoso em Goiânia. Ele deu uma coletiva dizendo que aonde estava Deus que deixou o filho dele morrer num acidente automobilístico em Goiás. Na época, o filho é famoso no Brasil, cantor sertanejo. Aonde estava Deus naquele momento? E aí um outro cantor, tomado por Deus, vendo aquela situação, pegou um papel, uma caneta. Delino Marçal, lá em Goiânia, pegou um papel e a caneta e começou a escrever uma canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus abrir, Ele é Deus. Se Deus fechar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele continua sendo Deus. E se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus. Ele está dizendo: Deus é Deus independente do seu achismo, da sua necessidade. Não um pouquinho aqui, Fábio, por favor. Deus é Deus independente do que você está passando. Ah, pastor, mas Deus me abandonou. Não. Quem sabe Deus está te dando uma experiência nova no meio dessa situação. Começa a mudar a visão, começa a mudar o foco, começa a mudar o formato. E a mão do Senhor está sobre a sua vida. Meu irmão, se a mão do Senhor está sobre a sua vida, fica tranquilo, a porta vai abrir. Se a mão do Senhor está sobre a sua vida, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação. E se Deus não fizer, aí, meu irmão, tem coisa que é mistério para aquele grande dia, não é para hoje. Mas a expectativa minha e sua de que Deus é obrigado,
Meu Deus do céu, por isso que temos muita gente doente, frustrada dentro das igrejas, porque pregaram para elas um evangelho de oba-oba, um evangelho fast food, um evangelho que você pede e te dá, self-service. Você pega e vai servindo e come à vontade. Não. Meu irmão, tem dias de alegria, mas tem dias de dor. Vai ter dia que você vai estar alegre, vai ter dia que você vai estar para baixo, mas Deus vai estar contigo. Vai ter dia que você vai vir para a igreja animado, mas vai ter dia que você vai vir para a igreja cabisbaixo. Meu irmão, já teve dia de eu chegar aqui com o meu corpo físico combalido, mas a minha alma estava viva. Eu por dentro estou gritando: Jesus, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Por quê? Porque a minha esperança está no Senhor. É para frente que se anda, é para cima que se olha. O Espírito Santo está falando para você nessa noite: deixa eu movimentar a sua vida, deixa eu movimentar a tua casa, deixa eu envolver teu coração. Abaixa a guarda da sua crítica. Eu quero entrar, eu quero fazer, eu quero batizar, eu quero renovar, eu quero encher, eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero libertar, eu quero renovar. O Espírito Santo está dizendo: deixa eu trabalhar na sua vida. A minha mão está sobre a sua vida. Mas começa a dizer: Espírito Santo, muda. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me renova. Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, me leva. Espírito Santo, me traz. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vai. Espírito Santo, faz. A ação é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Será que você pode dar glória para Deus nessa noite, em nome de Jesus? Feche os olhos, eu quero orar com você. Pode ficar em pé comigo. Oh Espírito de Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos por um minuto. Só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além. Nada além. Nada além de ti. Fale com Deus, eu vou deixar você falar com Deus por 2 minutos. Se é tão impossível, feche os teus olhos e fale com Deus. Parece que não. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está dizendo: pastor, eu quero um renovo. Eu preciso de uma recarga nova.